Se alguém dissesse isso, o lendário F-16, uma das aeronaves de combate mais famosas, quase saiu do mercado por uma cópia israelense que nunca foi produzida totalmente, mas acabou sendo vendida ilegalmente para a China. Você provavelmente pensaria que estavam brincando. Bem, essa pessoa somos nós, e não estamos brincando. E isso é uma simplificação grosseira, mas factualmente correta, do LAVI. A tentativa de Israel de, ao mesmo tempo, fortalecer sua força aérea e ganhar um dinheiro rápido no processo. O projeto foi cancelado, mas por quase uma década deixou os fabricantes de aeronaves americanos apreensivos, e com razão. O LAVI surgiu nos anos 1970, quando Israel precisava renovar sua força de combate envelhecida. Especificamente, aeronaves multifunção como o Douglas A-4 Skyhawk e o Yahi K-Firir, que é a versão israelense do Dassault Mirage 5. Ao mesmo tempo, o comandante da Força Aérea de Israel e então ministro da Defesa, Isa Weizman, queria reconfigurar a Força Aérea em um sistema de 2 níveis. O sistema consistiria idealmente em um pequeno número de aeronaves de alto desempenho e um grande número de aeronaves multifunção, que eram nominalmente mais baratas. Esse era o objetivo inicial do LAVI, mas após várias revisões, a aeronave parecia tudo menos barata e simples. Se fosse concluída, seria uma aeronave comparável ao F-16 da General Dynamics. Em 1980, a Força Aérea apresentou sua lista de requisitos que parecia estranhamente semelhante à do F-16. Esse é um nome que vamos mencionar muito hoje e já mencionamos. O chefe do programa LAVI, Menachem Ain, comentou que, diferente dos caças americanos, o LAVI enfrentaria perigos bem maiores. Enquanto o foco dos Estados Unidos era combater a tecnologia soviética, a situação política de Israel fazia do Egito e da Arábia Saudita seus maiores inimigos potenciais na região, e ambos os países eram armados com aeronaves ocidentais, incluindo tecnologia americana. O Egito, por exemplo, estava sendo armado com F-16 e, curiosamente, mais tarde se tornou o 4º maior operador de F-16 em todo o mundo. Além do F-16, o Egito também operava o Mirage 5, o McDonnell Douglas F-4, Phantom II e o MiG-21. Ao mesmo tempo, a Arábia Saudita operava alguns McDonnell Douglas F-15 Eagles e quase 150 Northrop F-5S. Se a guerra começasse, o LAVI enfrentaria ambos os lados tecnológicos, e líderes de Israel acreditavam haver grande chance de enfrentar vários vizinhos ao mesmo tempo. O principal objetivo do LAVI seria a penetração em alta velocidade e ataques de bombardeio. Por isso, os projetistas se inspiraram no F-16 ao fazerem os primeiros esboços de sua nova aeronave. Queriam copiar tudo que valesse a pena e reduzir ao máximo os custos de operação e manutenção do novo projeto. Porque Israel já estava gastando quase 20% do seu PIB em defesa naquela época. Por isso, ele foi projetado focando o desempenho de voo, levando os projetistas a escolherem rapidamente uma configuração de asa delta, que torna os aviões muito manobráveis. A asa era incomum por ter uma inclinação suave na borda, mais perceptível vista de trás. As pontas das asas foram cortadas para acomodar os mísseis Ar-Ar, Rafael Python 3. O projeto proporcionou ao LAVI 38,5 metros quadrados de área de asa, o que é quase 40% maior do que a área de asa de um F-16. A entrada de ar do motor é parecida com a do F-16 com tomada plana. Esse design já havia sido testado antes e seguiu quase inalterado. O cockpit foi projetado para dar ao piloto visão total de todos os ângulos e o assento era bem diferente do F-16. Ao contrário do assento inclinado do F-16, o LAVI apresentava um assento tradicional na posição vertical com uma coluna de controle central. Essa decisão foi tomada para abrir espaço para os painéis, já que o assento inclinado ocupava mais área. Os joelhos do piloto ficam elevados, reduzindo o espaço para o painel, enquanto o pescoço e ombros se tensionam ao olhar ao redor em manobras de alta força G. O controlador lateral foi descartado por ocupar todo o console de estibordo, e se o braço direito do piloto fosse ferido, não seria possível trazer o LAVI de volta à base. O manche central permitia pilotar o LAVI de forma ambidestra.
O restante do layout do cockpit também era tecnologia de ponta na época. Eles usaram um layout ROTAS, mãos no acelerador e no manche, com o melhor visor head-up disponível naquele período. A estrutura da aeronave usou materiais compostos, tornando o LAVI mais leve para economizar combustível e reduzir custos de produção e manutenção. As asas, sua estrutura interna, a cauda vertical, os canards e vários painéis e portas foram feitos com materiais compostos leves e resistentes, representando 22% do peso do LAVI. Apesar de alegações de redução expressiva na seção radar, a intenção era unir esse design leve à potência máxima disponível. Porque um dos requisitos apresentados pela Força Aérea era um peso máximo de decolagem de 17 mil quilos ou 37.500 libras. Os engenheiros perceberam, no entanto, que poderiam alcançar ainda mais se utilizassem uma planta de força ainda mais potente do que a planejada originalmente, e foi exatamente isso que fizeram. O PW1120 da Pratt & Whitney foi escolhido. E esse motor é um derivado do F100, e caso esse nome soe familiar, é porque a variação F100 foi usada, já que o F-16 carrega esse nome. Mais uma vez, fica claro que engenheiros israelenses observaram os F-16 nos hangares e anotaram o que os americanos fizeram certo. O motor era de fato idêntico ao F-100 na maior parte. Na verdade, eles são 70% iguais, para ser exato. Mas o PW1120 trouxe mudanças, como compressor e turbina de baixa pressão, tornando-o um pouco diferente. Sua capacidade de combustível era 16% menor que a do F-100, mas o LAVI compensava com seu baixo arrasto. A principal diferença entre os motores era relevante para a produção, pois esse motor podia ser fabricado em Israel sob licença. Se comprassem o F-100, precisariam de instalação especial para peças, e a produção poderia ser interrompida por terceiros. Esse novo motor era tão bom, na verdade, que quando foi testado em um F-4 e a aeronave ultrapassou Mach 1 sem o uso dos pós-queimadores, melhorando a taxa de curva em 15% e a taxa de subida em 36%, a modificação integrava o programa de modificação do F-4 de Israel, realizado simultaneamente, mas nunca foi aprovada pela McDonnell Douglas, apesar das melhorias incríveis, porque igualava o desempenho de voo do FA-18, e introduzir essa mudança colocaria em risco vendas potenciais. A configuração do LAVI garantia grande manobrabilidade, mas a asa delta é naturalmente instável em voo. O sistema digital Fly-by-Wire resolveu esse problema. Ao ser usado, o LAVI foi uma das primeiras aeronaves com essa configuração. No entanto, apesar da nova tecnologia, o LAVI ainda era bastante instável em comparação ao F-16, com uma instabilidade de cerca de 10 a 12%. Além disso, os projetistas afirmaram que o LAVI tinha capacidade de controle direto de sustentação, o que significa que ele podia alterar sua sustentação com precisão usando spoilers e flaps, sem mudar significativamente a potência do motor. Essa capacidade nunca foi comprovada, então não podemos confirmar a afirmação. O principal argumento de venda do LAVI, segundo seus criadores, eram os aviônicos. Eles disseram que ele era mais computadorizado que qualquer outro sistema no mundo, como mostrou parcialmente o Fly-by-Wire. Fora isso, o LAVI estava razoavelmente bem equipado em termos de eletrônica. A ELTA, a empresa responsável pela eletrônica do LAVI, desenvolveu o radar ELM 2035, que era bastante avançado para sua época. Ele tinha receptor multicanal e garantia busca eficiente e mapeamento de alta resolução. O radar fornecia ao piloto informações de velocidade e localização de alvos terrestres e aéreos. Além de um mapa do terreno, ele rastreava vários alvos a até 46 km ou 28,5 milhas. E embora nunca tenha sido usado no LAVI, porque o avião nunca entrou em produção, uma versão mais avançada foi posteriormente instalada no F-16, no FA-50 e no Dassault Mirage. O sistema de alerta eletrônico do LAVI, criado pela ELTA com a Alistrap, identificava ameaças e enganava ou bloqueava automaticamente radares inimigos. O sistema foi criado já prevendo atualizações e caso o LAVI fosse totalmente produzido, provavelmente seria usado em futuras batalhas. Quando se trata de armamento, a principal arma ar-ar do LAVI era o já mencionado míssil Rafael Python. 3. Um míssil comprovado em combate, capaz de atingir Mach
3,5 e suportar 40 Gs. Tudo isso carregando uma ogiva de 11 quilos. Na Guerra do Líbano, em 1982, o Python 3 foi crucial em batalhas aéreas contra forças sírias, vencendo cerca de 50 combates ar-ar. Seu canhão principal era o DEFA, tipo 552, que era um canhão automático de 30 milímetros, de cano único e 5 câmaras, com uma cadência de tiro entre 1.100 e 1.500 disparos por minuto. Na verdade, este é um dos poucos itens da aeronave que não foram projetados localmente. O tipo 552 é um canhão automático francês que chegou no antigo Tassal Mister 4A e rapidamente se mostrou um canhão muito eficaz. A indústria militar de Israel adquiriu a licença adequada para fabricar o canhão, e ele acabou sendo utilizado em muitos projetos, incluindo o Kfir, o Mirage 3 CJ e o A4 Skyhawk. Em termos de capacidade ar-solo, o Lavi poderia ser equipado com um míssil Hughes AGM-6 5B Maverick que possui uma ogiva de 57 quilos. Ele podia travar e atingir um alvo a 15 km, os 9 milhas, com alcance teórico de 23 km/h, 14 milhas. O Lavi também podia atacar navios com o míssil Gabriel 3 israelense antinávio com alcance superior a 60 km, 37 milhas. O míssil tinha alcance elevado e guiagem inercial, voando a até 20 metros de altitude para evitar detecção por radar. A ogiva do Gabriel pesa 150 quilos e é parcialmente perfurante, capaz de penetrar a maioria dos navios de combate. Por fim, o Lavi podia transportar qualquer bomba da série Mark 80, de 100 a 900 quilos. Para isso, o Lavi recebeu 2 pontos de fixação sob cada asa e 7 sob a fuselagem. Com isso, o primeiro Lavi foi revelado em 1985 e fez seu primeiro voo no último dia de 1986. O manuseio era excelente, segundo os pilotos, com grande estabilidade em pousos com vento cruzado. Os 2 protótipos construídos fizeram mais de 80 voos de teste, alcançando até Mach 1,45. Os 3 protótipos, construídos enquanto os 2 primeiros eram testados, teriam mudanças se o programa não fosse cancelado. O que nos leva ao ponto central do cancelamento da história do Lavi agora. Não há um único motivo por trás do cancelamento do Lavi, mas sim uma série de considerações internas e externas, bem fundamentadas, que eventualmente pousaram permanentemente esse pássaro. O alto custo do programa foi a principal razão interna. O público israelense já se preocupava com os gastos em defesa antes do Lavi. O projeto era insustentável, pois Israel gastava 18,9% do PIB em defesa. Para esclarecer, a Ucrânia foi o maior gastador em defesa em 2024, com 34% do seu PIB sendo destinado a armas e munições. E caso você não tenha notado, a Ucrânia está em guerra desde 2022. Israel, que também está envolvido em um conflito, para dizer o mínimo, gastou 8,8% do seu PIB em defesa, enquanto os Estados Unidos gastaram cerca de 3,4% do seu PIB em armas e munições. Quase 19% do PIB era alto demais para a maioria dos israelenses e o 1,8 bilhão de dólares, e esperava-se que ele fosse vendido por um preço entre 10,8 e 30 milhões por unidade. O preço exato dependia da variedade exata. Também houve resistência interna dentro das Forças Armadas ao desenvolvimento do Lavi. Muitos recursos, incluindo a ajuda americana que vamos abordar mais adiante, disponíveis para Israel na época, estavam sendo direcionados para o programa Lavi. Isso indicava que outros requisitos e projetos militares estavam sendo negligenciados ou ignorados. Isso levou alguns oficiais militares, como o Major-General Avihu Ben-Nun, 11º comandante da Força Aérea de Israel, a se oporem abertamente ao programa. Em vez disso, pediam a compra do F-16, que já era suficientemente parecido, mais barato e mais fácil de produzir. O cancelamento do Lavi foi influenciado pela irritação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são o principal aliado e fornecedor militar de Israel há anos, e os israelenses planejavam vender o Lavi assim que fosse produzido em larga escala.
Isso não era planejado apenas para ganhar dinheiro? Obviamente, esse é um objetivo importante, já que a venda de armas representava 30% das exportações nacionais, e a produção de armas empregava quase um quarto da força de trabalho de Israel. A venda do LAV claramente prejudicaria o plano dos Estados Unidos de continuar sendo o maior fornecedor de armas militares do mundo. Isso prejudicaria sua atuação no mercado de exportação de jatos, especificamente ocupando o mesmo espaço que o F-16 deveria ocupar, já que ambos os jatos eram caças multifunção de quarta geração, que eram incrivelmente semelhantes. Como o LAV deve ser mais barato de produzir, manter e comprar, isso resolve o problema de origem. Em 1983, os Estados Unidos aprovaram ajuda ao LAV e permitiram que empresas americanas fabricassem partes do avião caso entrasse em produção total. Algumas é eufemismo, cerca de metade do avião seria feita nos Estados Unidos. Ao aceitar o acordo, Israel perdeu autonomia comercial e as vendas do LAV, se ocorressem, seriam limitadas pelos Estados Unidos em 1987, quando o LAV já estava em testes. Já haviam sido gastos pelo menos 2 bilhões de dólares no programa, que estava acima do orçamento e atrasado. Durante um período de inflação acima de 1000%, com as primeiras entregas previstas só após 1991. Naquele momento, 90% do programa vinha de ajuda militar americana. Isso gerou protestos dos fabricantes americanos, pois dinheiro dos contribuintes dos Estados Unidos financiava uma aeronave que competiria com projetos locais. Os Estados Unidos enviaram ajuda militar a Israel e informaram que o uso desse apoio seria decidido apenas por Israel. Mesmo gastando cerca de 25% desse valor no LAV, o país evita irritar seus próprios fabricantes. Os americanos disseram aos israelenses que o programa estava caro demais para seus objetivos e anunciaram redução no apoio financeiro. Eles sugeriram que Israel coproduzisse um caça israelo-americano. Mas mesmo com essa proposta rejeitada, ainda havia dúvidas internas em Israel para cogitar cancelar o programa. O LAV consumia uma parte excessiva do PIB de Israel e da ajuda dos Estados Unidos. Era tarde, e como os Estados Unidos poderiam controlar suas vendas, não havia garantia de boas vendas. Em agosto de 1987, a questão foi colocada em votação, e o LAV foi cancelado por 12 votos a 11. Em maio de 1988, um ano depois, Israel encomendou vários F-16, equipando sua força aérea com um dos caças multifunção mais icônicos. Só 2 protótipos do LAV foram concluídos antes do cancelamento e desmontados para finalizar um terceiro, construído junto com eles. Após o cancelamento do programa, o protótipo funcional concluído em 1989 serviu como aeronave demonstradora para as indústrias aeroespaciais de Israel. Já a fuselagem desmontada do segundo protótipo, LAV, foi exibida no Museu da Força Aérea de Israel. É um fim triste para uma aeronave tão bem projetada. Ela foi considerada uma ameaça à influência histórica da indústria aeroespacial americana e à venda de segredos de Estado. Apesar do LAV ser considerado um fracasso, muitos aspectos do programa foram vistos como sucesso internamente. O simples fato de as indústrias aeroespaciais israelenses desenvolverem protótipos já demonstrava a capacidade do setor de defesa em desenvolvimento e dificuldades em Israel. As tecnologias criadas para o LAV também foram aproveitadas. O radar foi produzido em massa e vendido a vários países, e muitos sistemas e componentes do LAV foram comercializados após seu cancelamento. A experiência e o conhecimento obtidos no programa foram fundamentais. Em 1988, Israel lançou seu primeiro satélite, algo que não teria ocorrido sem o programa LAV. O mesmo vale para o boom de alta tecnologia de Israel nos anos 1990, com engenheiros do LAV atuando no programa Arrow, entre outros. Em 1988, outra coisa interessante aconteceu, já que estamos falando desse ano. O Sunday Times afirmou que Israel ajudava a China a construir um caça, mas o ministro da Defesa israelense negou totalmente. Então, em 2006, os engenheiros russos disseram que o J-10 da China era mais ou menos uma versão do LAV. 2 anos depois, um relatório indicou que engenheiros chineses admitiram a colegas russos o envolvimento israelense no desenvolvimento do J-10. Ao comparar os 2 projetos, logo se notam as semelhanças. Asas em delta, materiais compostos,
cockpit aberto e tudo mais já mencionado. Para tornar as coisas ainda mais interessantes, o J-10 foi desenvolvido sob a supervisão do engenheiro Song Wei-kong, que por acaso chegou a analisar o LAV junto com cerca de outros 15 membros de uma delegação chinesa nos anos 1980. Ele é o quarto da direita para virar à esquerda na foto, caso queira saber. A maioria dos especialistas militares concorda que Israel ajudou os chineses a construir o caça. Nenhuma declaração oficial jamais foi feita por ninguém nos Estados Unidos, o que é muito estranho, considerando que o LAV é cerca de 70% composto de F-16 americano e 30% de engenhosidade israelense. Declarações não oficiais foram feitas, embora o Congresso tenha proibido a exportação do F-20 e 2 Raptor, que era o melhor e mais avançado caça multifunção tecnologicamente do mundo. Na época, eles não queriam mais transferências de tecnologia. Além disso, o governo Clinton impediu que Israel exportasse sua aeronave de alerta antecipado Falcon, que Israel planejava vender para a China. Forçou o gigante asiático a criar sua própria aeronave de alerta antecipado. Assim, mesmo sem confirmação oficial, ficou praticamente confirmado. Só para manter em segredo, o J-10 realmente foi o último suspiro do LAV. O jovem leão ou leãozinho, que é o que LAV significa em hebraico. Nunca rugiu de fato nos céus de Israel, mas impulsionou o programa aeroespacial do país na direção certa. O conhecimento e a experiência adquiridos depois se mostraram valiosos, tornando o programa longe de ser inútil. Em retrospectiva, obrigado por assistir.